Experiência de viagem ao estilo de Nazarick. Parte 4. Ains ficou atordoado por um tempo. Ele desperdiçou 2 pergaminhos preciosos na infiltração na primeira noite, e no meio-dia do segundo dia. Somente no meio-dia do terceiro dia Ains finalmente conseguiu encontrar informações importantes. Dito isto, as únicas coisas que encontrou foram as árvores com lojas, mas isso lhe permitiu ter uma noção do layout da capital. Foi apenas um pequeno passo para os outros, mas um salto gigante para Ains. Ele estava tão feliz que sua supressão emocional foi desencadeada. Portanto, ele resolveu não desperdiçar essa chance. Ains fez questão de lembrar o caminho para a loja. Ele recuou naquele momento. Certamente ainda havia alguma duração ativa para o feitiço. Embora ele se sentisse extremamente curioso, querendo enviar o olho de Deus para a árvore terrivelmente grande que era o castelo real e dar uma olhada, ele conseguiu se controlar. Nas civilizações humanas, os reis nem sempre eram os seres mais fortes ao redor. Provavelmente por 2 motivos. Uma era que seria difícil para os humanos prosperarem se seguissem os mais fortes em vez daqueles que poderiam tomar melhores decisões. Era o método de sobrevivência de uma espécie que não passava de presa para as outras raças, que eram mais fracas que as outras, mas também mais populosas. A outra razão era que eles ocupavam áreas comparativamente mais seguras. Isso era o que havia de especial no reino, no império e no reino sagrado. No entanto, para as raças que viviam em uma terra que exigia lâminas conflitantes com outras raças, era natural que o mais forte deles fosse o rei. O rei elfo era provavelmente uma pessoa forte. Nesse caso, eles não devem se convidar a um perigo sem sentido, depois de passar por todos esses problemas para serem cuidadosos. Ele havia coletado várias informações sobre este mundo até agora, mas ainda não havia encontrado um ser forte que pudesse se igualar a ele e não fosse um monstro. Talvez se ele não tivesse conhecido aquele misterioso guerreiro chamado Riku, ele teria sido descuidado e teria desprezado o rei elfo. Em vez disso, conhecer Riku o deixou mais cauteloso do que nunca. Ele dispersou o olho e lançou teletransporte maior. Ains voltou para sua base e trocou as informações que encontrou com os 2, Mare com os olhos completamente abertos desta vez, que haviam acabado de retornar mais cedo. Ele foi informado de que, embora tivessem desperdiçado o segundo dia antes de perceber que os elfos estavam usando as árvores para viajar, eles finalmente encontraram sucesso em encontrar várias trilhas. Pode levar diferentes quantidades de tempo para investigá-los, dependendo da distância até o assentamento mais próximo nessas estradas. Ains expressou seu desconforto em ser visto pelos elfos usando essas estradas se eles decidissem investigá-los. Em resposta, Aura disse que eles viajariam pela estrada no chão com Fenrir. Ela confiantemente proclamou que enquanto eles estivessem dentro da floresta, eles não seriam descobertos. Ela estava tão certa de sua opinião que fez Ains pensar que suas preocupações eram infundadas. Mesmo assim, Ains não deu seu aval no momento. Em vez disso, ele pediu que esperassem mais um pouco. Ele provavelmente estaria colocando as mãos em algumas boas informações hoje. E assim, na noite do terceiro dia, Ains aproximou-se da capital real élfica novamente usando perfeito incognoscível. Naturalmente, ele se infiltrou de um local diferente, um que ele não havia visitado antes. Ele não podia garantir que ele não deixou nenhuma marca para trás em suas incursões anteriores que algum excelente patrulheiro entre os elfos conseguiu notar. Ele sempre se movia usando Fly para não deixar nenhuma marca para trás, mas isso era apenas do ponto de vista de Ains, que era um leigo quando se tratava de furtividade e busca. Ele não estava confiante o suficiente para proclamar que não quebrou nenhum galho ou fez as folhas se curvarem em direções estranhas em seu caminho até aqui. Honestamente, às vezes me pergunto por que estou sendo tão cuidadoso, mas seria incômodo se as aldeias élficas próximas começassem a pensar que alguma entidade misteriosa estava rondando. Seria especialmente problemático se eles fossem capturados pela teocracia e depois vazassem essa informação para eles. Era altamente improvável que essa entidade misteriosa fosse rastreada até o reino feiticeiro, mas deixar a teocracia saber que havia uma terceira facção nas proximidades seria ruim. Ele estava com medo de como a teocracia reagiria a essa informação. A reação inesperada deles poderia colocar seus planos em desordem. Não seria uma má ideia pausar isso agora e ter uma discussão com Albedo e Demiurgo, mas se eu fizesse isso, meus planos para Aura e Mare fazerem amigos seriam perturbados. Portanto, a única opção que restava para Ains era ser o mais cuidadoso possível. Ains pegou um pergaminho e rapidamente o ativou. Ele não hesitou porque tinha certeza de que desta vez haveria resultados concretos para mostrar. Bom, Ains sussurrou depois de se infiltrar na árvore dos elfos do alvo com o olho de Deus. Seu alvo estava dormindo, enterrado em uma montanha de folhas. Era um elfo macho.
Os elfos eram fundamentalmente uma raça esbelta, mais baixa em cerca de 10 a 20% quando comparado aos humanos. Além disso, eles quase não tinham pelos no corpo e não cresciam barbas. Como eles também pareciam jovens adultos por um longo período de sua vida, era extremamente difícil estimar sua idade apenas pela aparência externa. A maioria deles parece muito mais jovem do que sua idade real. Portanto, Ainz não tinha certeza de que este elfo detinha a informação que ele queria, mas havia uma razão para Ainz o escolher como seu alvo apesar disso. Foi porque o elfo mora aqui sozinho. Sequestrar uma família inteira causaria problemas mais tarde, mas era fácil se fosse apenas uma única pessoa. Ele também teve outro motivo, mas isso só pode ser confirmado mais tarde. Como ele já memorizou a rota, Ainz se teletransportou diretamente com teletransporte maior. O elfo não acordou com a intrusão de Ainz. Em vez disso, era certo que ele nem seria capaz de sentir Ainz a menos que ele fosse um ranger de alto nível. Ainz então lançou o feitiço de 4º nível, Charme de Espécies, nele. O feitiço desencadeou sem falhas graças a ele estar dormindo e a grande diferença entre seus níveis. Acorde, Ainz falou com ele. Seu perfeito incognoscível foi dissipado no momento em que ele lançou um feitiço com a intenção de prejudicar, ou para ser mais preciso em termos de jogo, se sua magia desencadear alguma resistência. Ele continuou a acordá-lo enquanto balançava os ombros suavemente com as mãos, tomando cuidado para não causar dor. O elfo resmungou como um idiota, mas não pôde ser evitado, pois ele havia acabado de acordar agora. Não resista, ok? Ainz terminou com isso e ativou teletransporte maior enquanto segurava a mão do elfo. Este feitiço permitia que alguém se teletransportasse com outras pessoas, mas elas tinham que estar de acordo e não resistir ao teletransporte. Funcionou aqui porque o status encantado foi considerado como acordo. O status de dominado também deve funcionar da mesma forma, mas ele não usou essa opção mais difícil de resistir e de nível superior porque estava em guarda contra certas coisas. Este sequestro foi perfeito na execução. Você pode até chamá-lo de criminoso de primeira classe. Bom, assim como eu planejei. Claro que ele ficaria feliz porque seu plano estava indo tão bem, enquanto ele tinha um sorriso largo em seu rosto. Ossudo vá! Oh que diabos! O que é isto? Ao ver a mudança repentina em seu entorno e sentir o chão debaixo dele, o elfo se levantou e ficou completamente acordado. Ele não parecia ainda estar pensando que isso era um sonho. Ou talvez os elfos não tivessem o conceito de um mundo de sonho em primeiro lugar. Não faça uma voz tão alta. Mesmo se você me disser para não. Eu usei magia de teletransporte. Acalme-se. Não há ninguém aqui que faria mal a você. Má magia de teletransporte. O elfo continuou a entrar em pânico silenciosamente. A única razão pela qual ele parou foi porque a magia de encantamento ainda estava em vigor. Bem, estamos aqui. Ainz abriu a porta entreaberta completamente e levou o elfo para a casa secreta verde. Aura e Mare deveriam observá-los pelas frestas das portas ligeiramente abertas de seus quartos. Ele também pensou em deixar o cativo vê-los, que eram elfos negros, na esperança de que isso o fizesse falar mais livremente. Mas considerando os problemas que isso pode acabar causando no futuro, ele decidiu não. Embora os elfos negros não fossem considerados inimigos pelas 3 elfas capturadas, a situação poderia ser diferente agora. Talvez os elfos negros agora fossem considerados inimigos na capital real. Claro, não seria um problema se Ainz dissesse eles não são inimigos para ele. O que é este lugar? Não me diga que este é o mundo da árvore divina. Ainz não sabia nada sobre este mundo da árvore divina, mas ele podia adivinhar que provavelmente era algo de seus mitos e lendas. Ou, talvez, é relacionado a algum jogador de Yggdrasil? É preciso investigar, mas não quero passar muito tempo aqui. Eu farei isso algum tempo depois. Ainz o fez sentar em um sofá na sala e tirou um bloco de notas. Continha uma lista de pontos com as perguntas que ele precisava fazer. Ele não podia perder tempo. Se algo falhasse no processo, ele teria que matar o cara. Embora fosse extremamente improvável, alguém que desaparecesse repentinamente da capital real ainda poderia causar problemas no futuro. Conte a este seu amigo sobre várias coisas que você sabe, com o mínimo de palavras possível. Ainz continuou sem esperar por sua resposta. Existe a possibilidade de você morrer se alguém usar magia ou outros meios para obter informações de você. De jeito nenhum vai haver algo assim em mim, certo? O cara parecia não ter ideia do que Ainz estava falando, mas havia a possibilidade de que o elfo simplesmente não soubesse, mesmo que houvesse tal armadilha. Se bem me lembro, foram necessárias 3 perguntas antes de ser ativado da última vez. Ainz levou esses cenários em consideração enquanto preparava as perguntas no memorando, então ele só precisava percorrer a lista de cima para baixo. Você sabe a localização de alguma vila dos Elfos Negros?
Eu não sei o lugar exato, mas eu sei sua localização geral na Grande Floresta. Parecia que era mais ao sul da capital real. Ele entrou em mais detalhes, dizendo que estava em um lugar chamado As Três Árvores, onde as árvores eram enormes. Mas, Ains não conseguia entender porque ele não conhecia o layout desta área. Ele teria que confiar em Aura, que estava ouvindo. Continuando para a próxima pergunta. Quando ele estava fazendo este memorando, os gêmeos ficaram surpresos que ele não incluiu essa pergunta. Agora que ele pensou sobre isso, parecia importante, então ele passou para a terceira pergunta. Diga-me o que você sabe sobre a teocracia. A teocracia, Aya, aquele país horrível de humanos. Esses idiotas estão nos atacando sem motivo nenhum. Um país sem honra, que nos atacou, um bando de miseráveis que sequestraram centenas de elfos. Assim começou a denúncia do cara à teocracia, que continuou com vigor até que Ains o deteve em um tumulto. Mas parecia que o cara, que era apenas um plebeu, não sabia o quão longe a teocracia havia avançado. Ele nem tinha certeza se os elfos estavam ganhando ou perdendo. No entanto, vendo as patrulhas se movendo em um clima tenso em comparação com antes, a opinião comum entre os elfos era que a situação não era boa. 3 perguntas foram feitas, mas não havia indicação de nada acontecendo com o elfo. Como ele pensava, aquele caso foi uma exceção. Nesse caso, ele poderia perguntar ao elfo tudo o que ele queria ouvir, mas não poderia passar tanto tempo com ele. Como são as relações entre os elfos e os elfos negros? Elas não são ruins, certo? Não realmente, eu acho. Antes que Ains pudesse perguntar a ele o motivo da ligeira pausa, o elfo começou a falar novamente. Eu não gosto deles e eu não acho que aqueles ao meu redor tenham algum sentimento ruim sobre os elfos negros também. Para nós, eles são como uma espécie de parentes distantes. Mas, isso é apenas sobre como nos sentimos e não sabemos como o outro lado pensa sobre nós, sabe? Nós raramente os encontramos, então não tenho ideia de quais são seus sentimentos. Você sabe alguma coisa sobre o reino feiticeiro? O que é isso? Resposta instantânea. Bem, ele esperava isso, então não ficou surpreso. De qualquer forma, ele determinou que nada nas informações adquiridas até agora constituía um obstáculo para o plano de fazer amigos para os gêmeos. Isso é tudo o que eu queria perguntar. Sou grato. Está tudo bem, não somos amigos. Ains involuntariamente sorriu tristemente com a resposta do cara. Ele estava planejando fazer amigos para os outros, mas quando a mesma palavra foi apontada para ele, soou vazia. Para Ains, apenas seus companheiros de guilda poderiam ser chamados de amigos. É isso então. Mari colocou a cabeça para fora da porta atrás do elfo quando Ains lhe enviou um sinal. Ains continuou a falar com o cara para desviar sua atenção. Eu também queria saber mais sobre coisas como a cultura élfica, mas não posso gastar muito tempo. Ele viu os olhos do elfo ficarem sonolentos e então ele caiu de lado sobre o sofá. O elfo estava respirando devagar e calmamente, que era uma marca de sono profundo. Essa mudança repentina de eventos foi causada por Mare, Sandman Sand. Ains fez Aura, que estava seguindo Mare, confirmar que o elfo estava dormindo. Aura, você acha que podemos alcançar a vila dos elfos negros usando o que esse cara disse? Eu sinto que posso, provavelmente. Mas talvez eu precise realizar um reconhecimento detalhado quando estivermos perto de lá para encontrar a localização exata. Isso foi bom o suficiente para ele. Ains lançou Control Amnésia no elfo. Esta foi a principal razão pela qual ele selecionou e sequestrou um elfo que morava sozinho. Como era difícil estimar a idade de um elfo, ele não podia ter certeza de que conseguiria um adulto com todo o conhecimento necessário, mesmo que sequestrasse um elfo de aparência madura. Havia uma chance de o elfo acabar sendo uma pessoa muito jovem que nunca saiu da capital real. Por outro lado, ele poderia ter certeza se sequestrasse um elfo com crianças, mas então haveria tantas pontas soltas quanto os membros da família daquele elfo para lidar mais tarde. Se ele matasse todos eles só porque era incômodo, isso significaria que uma família inteira teria desaparecido da capital, sem nenhum sinal de resistência. Isso certamente criaria problemas para eles. Ele provavelmente não poderia fazer parecer que eles tinham escapado durante a noite devido a dívidas ou algo assim. E não havia como sua mana durar o suficiente para lançar Control Amnésia em uma família inteira como ele estava fazendo agora com esse único indivíduo. Portanto, ele selecionou um elfo masculino que morava sozinho. Ains removeu as memórias do elfo em um único movimento. A manipulação fina de memórias, certificando-se de que os detalhes permanecessem consistentes, era difícil. No entanto, removê-los em lotes sem se importar muito com os detalhes não foi tão difícil. Além disso, as memórias que ele precisava apagar não duravam tanto tempo. Esta foi a razão pela qual ele tentou levar o menor tempo possível para suas perguntas.
Se ele não precisasse apagar as memórias do elfo com controlar a amnésia, Ainz teria gasto o máximo de tempo possível, talvez até o feitiço terminar ou até mais tempo, reformulando charme de espécies, para questioná-lo. Como ele controlava o número de perguntas e terminava o questionamento em pouco tempo, ele facilmente conseguiu apagar as memórias até o momento em que foi dormir. Não, ele até acabou apagando um pouco mais, até o momento antes do elfo ir para a cama. Isso foi causado por ele limpar um monte de memórias de uma só vez, mas seu MP provavelmente não teria durado de outra forma. Falando em retrospectiva, seu MP restante realmente parecia que teria valido, mas retrospectiva era retrospectiva. Ele não podia fazer nada sobre isso agora, então mesmo que o elfo tivesse algumas dúvidas, ele só tinha que esperar que o elfo raciocinasse sozinho. Seu MP era baixo, mas como eles conseguiram concluir a tarefa sem problemas, preparando-se meticulosamente, ele ficou com o suficiente para concluir as tarefas restantes. Vou embora então. Aura e Mare, você pode me dar uma mão como planejamos? Ok. Deixe para mim. Ah, sim. Eu farei o meu melhor. Aura e Mare seguraram os membros do elfo, balançando enquanto o carregavam com Ainz à sua frente. Considerando sua força, teria sido suficiente para carregar o elfo, mas se ele fosse atingido por algo e fosse considerado um dano, ele poderia acordar. Então Ainz teria que lançar contra o Amnésia, novamente, e ele não tinha certeza de que seu MP restante era suficiente para isso. Claro, eu fiz um plano diferente para esse cenário, então não deve ser um problema. Ainz primeiro saiu da casa secreta verde sozinho e ativou Perfeito Incognoscível. Ele abriu um portal, depois disso. Naturalmente, do outro lado do portal estava a casa deste elfo. Ainz primeiro entrou no portal sozinho e entrou no quarto do elfo. Ele imediatamente começou a olhar ao redor enquanto tentava ouvir qualquer som. É seguro. Parecia que não havia ninguém por perto para se alarmar com o repentino portal. Por um momento Ainz continuou a ouvir atentamente, observando a situação. Parece que não há problema. Um ranger no nível de Aura poderia ficar em silêncio sem deixar Ainz ouvir nada, mas não era como se alguém como Aura estivesse fazendo isso o tempo todo. Seria como uma farsa de uma comédia sombria se existisse um patrulheiro veterano que, em pouco tempo, conseguisse perceber que algo estava errado nesta casa e ficasse esperando que algo acontecesse novamente. Então, Ainz só podia supor que era seguro. Ainz dissipou Perfeito Incognoscível e enfiou a cabeça no portal para enviar um sinal para os gêmeos. Eles carregaram o homem, balançando pelos membros, através do portal. Os três executaram seu plano em silêncio. Primeiro, Aura e Mare cuidadosamente colocaram o homem em sua cama feita de folhas. Seria muito idiota se ele recebesse dano agora e acabasse acordando. Sandman Sand causou um sono mais profundo do que sleep. Em uma pessoa acordaria de apenas ser sacudido, mas no outro não abriria os olhos a menos que recebesse dano, por isso foi usado Sandman Sand. Se eles o deixassem assim e se ninguém o descobrisse e o acordasse causando danos a ele, ele morreria gradualmente de inanição. O tumulto que causaria não era algo que Ainz queria depois de passar por todos esses problemas para não criar tais distúrbios. Eles começaram a se preparar para acordar o cara depois de deixá-lo na cama. Ainz olhou ao redor da sala, tentando encontrar o objeto que viu quando entrou. Era uma escultura de madeira estranha, pelo menos ele não achava comum, com uma barriga saliente que parecia o cruzamento entre uma toupeira e um sapo. Eles não encontraram nenhum desses animais nos poucos dias que passaram na floresta. Talvez fosse uma besta mítica da mitologia e lendas élficas. Ainz pegou aquela escultura em suas mãos. Como eu esperava, é de madeira. Mas, é mais pesado do que eu esperava. Nada mal. Mas se isso acabar matando ele, bem, não há nada que eu possa fazer sobre isso. É muito improvável que eles suspeitem do envolvimento de Ainz, mesmo que eles comecem uma investigação de assassinato. Ao ver Ainz com a escultura, os gêmeos carregaram o elfo sob a prateleira onde estava a escultura. Depois que Ainz deu-lhes um aceno de cabeça, os dois entraram primeiro no portal. Ainz o seguiu e parou bem na frente dele. Ele então jogou a estranha escultura no ar. Isso era o melhor que podia fazer para não causar uma morte suspeita que o incomodaria mais tarde. Ainz imediatamente entrou no portal sem esperar que a escultura batesse e dissipou o portal sem pensar duas vezes. Bom, irei buscar a confirmação final. Esperem um pouco, vocês dois. Ok, entendido. Só um pouco mais, certo? Boa sorte, Ainz-sama. Eu acho que deve ficar bem se for Ainz-sama, mas, por favor tome cuidado porque eu acho que sua mana pode estar baixa. Recebendo o incentivo dos gêmeos, Ainz reformulou Perfeito Incognoscível e usou teletransporte maior para aparecer no quarto do elfo novamente. Merda! Isso é doloroso. Por que diabos ele cairia sozinho? Em primeiro lugar,
Porque estou dormindo em tal lugar? Eu bebi, eu sinto que não, merda, isso é doloroso. Ainz olhou para o elfo bem acordado, que estava descontando sua raiva na prateleira. Ele sorriu para o elfo, que estava ficando cada vez mais choroso de dor. Bem feito. Um crime perfeito. O elfo não parecia estar atuando e também não parecia suspeitar de nada. Não, parecia que ele tinha suspeitas sobre a escultura cair sobre ele, mas provavelmente não achou que alguma pessoa estranha entrou em seu quarto e jogou em cima dele. Espere um minuto. Ainz parou antes que pudesse ativar teletransporte maior, quando ouviu a suspeita na voz do elfo. Ele notou alguma coisa, talvez não sobre nós, mas a respeito de um intruso. Havia algum tipo de equipamento de monitoramento, como um item mágico aqui, por ser uma loja. Eu não encontrei nenhum. Tsungoga-sama está tentando me dizer alguma coisa. Tsungoga-sama, eu não me lembro de nenhum desses monstros em Yggdrasil. Tsungoga-sama, Tsungoga-sama, por favor, fale se houver algo que eu deva saber. O elfo se ajoelhou no chão, sua cabeça no chão e a escultura em suas mãos erguida. Essa era a pose modelo de devoção que uma pessoa altamente religiosa tomaria. Então é apenas a religião nativa? Tirando isso, por que esse cara fala tanto consigo mesmo? Ele está fazendo isso intencionalmente porque acha que há alguém por perto? Ou ele está apenas rezando para esse deus chamado Tsungoga? O elfo parecia ser uma pessoa diferente daquela que eles sequestraram e usaram. Ainz hesitou por um momento sobre se deveria ou não sequestrar o elfo novamente e matá-lo, mas acabou decidindo não fazê-lo. Por enquanto, era mais provável que ele estivesse apenas orando, mas ainda era melhor estar em guarda. Ainz queria deixar algo para trás para monitorá-lo, se possível, mas isso seria difícil até mesmo para Ainz. Não havia nenhum feitiço conveniente para isso. O máximo que ele podia fazer era usar magia para fazer o check-in às vezes. Ainz estalou a língua, embora ele não tivesse uma, e voltou para a casa secreta verde usando teletransporte maior. Os gêmeos, que estavam esperando por ele, sorriram quando Ainz dissipou, perfeito incognoscível, e deu-lhe um polegar para cima. Honestamente, ele ficou um pouco desconfortável com o comportamento do elfo no final, mas como eles não podiam fazer nada sobre isso, ele optou por não contar aos gêmeos caso eles ficassem inquietos. Ok, todo mundo. Obrigado por sua cooperação com tudo até agora. Com isso, o trabalho de hoje está feito. Os gêmeos pareciam confusos com a ação exagerada de Ainz, mas imediatamente sorriram novamente. Como está ficando tarde, por favor, cheguem cedo para não se sentirem exaustos amanhã. Os gêmeos responderam com um enérgico ok. Com isso, embora o dia já tenha mudado, decidirei agora a hora em que devemos acordar. Sim, eu não me importo que você acorde quando quiser, mas não vá dormir até o meio-dia, ouviu? Certo. Se você acordar às 9 horas, eu lhe trarei nosso café da manhã de Nazarick. Eles responderam com um alto ok. Enquanto Aura cutucava Mare levemente com o cotovelo, não parecia que ela o estava intimidando. Ok, com isso, obrigado pelo trabalho duro de todos. Ao ouvir as palavras de Ainz, os dois também seguiram com obrigado pelo seu trabalho duro. Bem, então, isso é tudo pessoal.